ótima tarde para todos vocês. Top News no ar, a partir de agora a gente vai de fechamento de mercado com as últimas notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo, entrevistas com especialistas do mercado e, claro, eu já quero deixar aqui uma ótima tarde para todos que estão nos acompanhando a nossa programação. Tava morrendo de saudade aí de todos vocês, estava nessas férias. Segundo o pessoal do chat dizendo aqui que eu estava de 180 dias de férias. Não, gente, passou tão rápido, mas já estou aqui de volta para fazer esse fechamento do mercado aqui para todos vocês, ficar de olho aqui nessas bolsas, inclusive petróleo, que já fechou lá fora, fechando num dia de queda, e a gente vai atualizar já tudo isso aqui para todos vocês. Mas muito boa tarde, obrigada pela audiência, conto com vocês até o finalzinho aqui desse pregão de segunda-feira. Então vamos lá, deixa eu já trazer o meu profit da Nelógica aqui para poder a gente dar uma olhada nesse índice Bovespa, que vem renovando máximas aí durante o dia, inclusive mantendo esse patamar de praticamente 1% de alta. Em alguns momentos passamos nessa valorização de 1%, batendo aqui a casa dos 102.195 pontos, mas sem conseguir sustentar. A gente vai nos 101.794 pontos. Inclusive, durante a fala ali do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez hoje uma reunião ministerial em relação aos 100 dias, os primeiros 100 dias de governo. A reunião foi fechada para jornalistas, para a imprensa, mas no início da reunião foi feito um pronunciamento do presidente ali para os ministros, que foi sim transmitido, e a gente trouxe aqui isso também ao vivo durante a nossa programação. Durante o momento da fala do Lula, ele trouxe ali o tom mais realmente de palanque que ele já tem usado ali em alguns outros discursos, reafirmando informações que ele já vinha batendo na tecla de algumas informações que ele já vinha batendo antes, como, por exemplo, a questão da Selic, como, por exemplo, da Petrobras, sobre a questão da política de preço da companhia, mas isso não chegou a alterar o mercado. Então, aqui a gente tem essa alta do Ibovespa, permanecendo assim, 101.800 pontos. No dólar futuro, a alta é de 0,41%, moeda americana cotada a R$ 5,09. Na ponta positiva, a gente tem aqui nas altas 3R Petróleo, subindo 5,75%. Setor de tecnologia aparece por aqui também, local sobe agora 4,45%. CSNA também está subindo, os papéis de Petrobras. O Ibovespa segue descolado, na verdade, no mercado lá fora, isso porque a gente vai tendo apoio nas empresas que têm maior peso no índice. Eu vou trazer aqui no volume para poder a gente dar uma olhada, olha aí, ó. Vale Petrobras em alta, em dia de queda lá fora, em dia de queda também da commodity, a gente consegue então trazer o índice para cima. Bancões também, claro, seguem ajudando aqui essa movimentação de segunda-feira. Tem muita coisa aqui nessa agenda dessa semana para poder fazer preço ainda nessa bolsa. Lembrando que a gente teve aí o Ibovespa fechando em queda na semana passada, e na ponta negativa a gente segue aqui ainda liderando perdas com Taesa, 3% de queda para Taesa, Sabesp e outros papéis também no setor de saneamento, depois de todo esse imbróglio em relação a esse decreto ao marco do saneamento, que a gente ainda vai repercutir bastante aqui hoje durante essa tarde. Mas para poder me ajudar aqui nesse fechamento de mercado, ele que eu estava com saudade de bater um papo aqui com ele, seu Gabriel Monteiro. Boa tarde para você. Voltei, Gabriel. Boa tarde, dona Débora Oliveira. É um prazer tê-la de volta. Top News estava esquecido, Débora Oliveira. Só você me faz companhia nesse programa. Mas é um prazer tê-la. Eu já fiquei sabendo aqui. Que eu já posso sair de férias de novo, porque estava tudo muito bem. Você estava claro tomando conta muito bem daqui. O pessoal do chat pode até falar, né, gente? Já posso sair para outras férias? Fala aí para mim no chat, que eu estou de olho aqui. Claro que não, né, gente? Não, pode descansar o quanto quiser, né, Débora Oliveira? A gente torce pelo descanso sempre, mas é um prazer tê-la de volta por aqui. Agora deixa você sair de férias também, Dando um pouquinho de dinâmica para esse programa, a gente batendo um papo, falando um pouco sobre mercado, trazendo as principais informações aí do dia para o mercado nacional, para o mercado internacional, tomando um café frio, porque Top News é isso mesmo, né, gente? Não tem jeito. Mas um abraço para todos aí que estão nos acompanhando, me acompanharam nessas últimas 2 semanas sozinho aqui, tocando o programa sem a Débora Oliveira. E é um prazer tê-la de volta, claro, para fazer esse programa aqui comigo, para conduzir essa conversa no Top News. E claro, a gente vai direto para as notícias internacionais, para o noticiário internacional, trazendo um pouco do panorama do que aconteceu no restante do planeta. Na sexta-feira, excepcionalmente, nós tivemos um payroll divulgado, mas em um dia que não tinha absolutamente nenhuma bolsa funcionando aqui no Ocidente. Nem a Europa, nem os Estados Unidos, nem o Brasil funcionaram na sexta-feira por conta do feriado religioso de Sexta-feira Santa. Isso deu uma bagunçada nas expectativas do mercado, deu uma bagunçada em quem opera ali dia a dia essas notícias, esses relatórios emitidos, e claro, deu uma bela bagunçada aqui nas expectativas para a próxima reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. Nós tivemos um relatório de empregos, um payroll que veio dentro das expectativas, dentro das estimativas do mercado, com 236 mil vagas de trabalho criadas no mês de março. Isso deu até uma arrefecida nas expectativas de quem estava ali
olhando para o mercado com um pouco mais de pessimismo. Em janeiro nós tivemos 500 mil vagas criadas, em fevereiro 300 mil e agora deu uma arrefecida. Finalmente viemos em 2023 dentro das estimativas com o principal relatório de empregos dos Estados Unidos. No entanto, ainda acima das 200 mil vagas de trabalho criadas, isso coloca duas pulgas ali atrás da orelha dos investidores, o que motiva inclusive uma mudança nas expectativas para a próxima reunião de política monetária. O mercado já está precificando um aumento de 25 pontos base. Na semana passada, o que era consenso ali, pelo menos da maioria do mercado, era pela manutenção do intervalo de juros. Agora, com esses dados fortes ainda do setor de empregos ali, do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o pessoal já está projetando um novo aumento de 25 pontos base. Claro, isso pega de vez ali nas companhias que precisam de muito capital para crescerem ali as suas operações, inclusive, claro, as companhias de tecnologia com foco em crescimento. Por isso, hoje, nós temos aí uma leve queda para a Nasdaq 0,14%, para a Dow Jones nós temos 0,15%, então um movimento de igual valor, no entanto com o sinal trocado, então 0,15% de alta para a Dow Jones, Nasdaq cai 0,15% e nós temos S&P 500 em estabilidade 0,04% de queda, mas ainda em patamar ali do fechamento da sexta-feira passada. Muito se espera, muito se especula para a próxima reunião do FONC. No entanto, a gente vai ter que esperar, só aguardar, só o tempo nos dirá o que será da economia norte-americana. Para a economia europeia, eles estão lá ainda em ritmo de feriado, não tivemos negociação nesta segunda-feira, tanto para a Bolsa na Alemanha, no Reino Unido, na França e também aqui lá para a Europa. Então nós estamos aqui com um cenário ainda estabilizado, sem muita movimentação na Europa e na Ásia, pouca movimentação e com um sinal não muito definido. Então nós temos China caindo, nós temos o Japão subindo, nós temos também aqui Taiwan subindo e também a Coreia com um pouco mais de oscilação, 0,87% de alta para a Coreia. Então esse é o cenário internacional, dona Débora Oliveira. E aqui que nós temos aqui com essas expectativas, ainda projetando o que pode acontecer aqui com o mercado norte-americano. A gente falava bastante na semana passada sobre as expectativas para esse payroll. Pelo JOLTS e pelo relatório ADP, ele veria um pouco mais amenizado, um pouco mais sutil, e aí realmente nós vimos que as coisas ficaram ali em estabilidade dentro das expectativas, no entanto, ainda muita preocupação com o mercado de trabalho nos Estados Unidos, principalmente pelo destino dessas vagas que foram criadas lá na economia norte-americana. Muitas das vagas criadas ali para o setor de hotelaria, para o setor de lazer e também para o setor de serviços como restaurantes, bares. Então, a inflação de serviços nos Estados Unidos, que é a que mais preocupa o Federal Reserve, ela ainda está sob muita pressão. E aí a gente vai ter, teoricamente, uma volta da inflação um pouco mais generalizada, com os combustíveis ganhando novamente um pouco de força. Então nós tivemos na semana passada também aquele corte na produção da OPEP+, em 1 milhão de barris diários, e aí esse corte ele afetou diretamente ali a negociação de contratos futuros de petróleo e, claro, trouxe à tona novamente a discussão sobre a inflação mais generalizada, aquela inflação que pega o setor de energia, pega o setor de petróleo e pode também impactar alimentos, que são ali itens mais voláteis no cálculo da inflação global. Então, muitas dúvidas ainda para a economia norte-americana, não é porque o relatório veio dentro das estimativas que as coisas estão todas muito bem, que está tudo muito resolvido. No entanto, esse é o cenário para hoje, sem muita movimentação lá nos Estados Unidos. Na Europa não teve negociação e na China também sem destino certo, sem rumo definido. Débora Oliveira. Por lá, hein, seu Gabriel Monteiro? Exatamente. O Coelhinho da Páscoa ainda está por lá. E olha, por falar em economia americana, só para trazer um relato ali, eu que tive a oportunidade de estar perto um pouco ali, né, nesses últimos dias, fui a supermercados por lá, vi um pouco dessa economia girando, andando por lá. Realmente as coisas estão bem mais difíceis. Essa coisa de brasileiro vai lá para os Estados Unidos fazer compra. Impossível, gente. Com o dólar do jeito que está, não compensa mesmo. E outra, no supermercado as coisas estão bem mais caras. É claro que a gente, se for pensar, né, Gabriel, fazer a conversão, aí não dá mesmo para comparar. Mas pela realidade mesmo do americano. As pessoas vão às compras, mas elas vão com certeza sair do supermercado com um carrinho bem mais vazio do que o que acontecia antes. Eu lembro muito do Fábio Fares, quando, né, por aqui antes eu saí de férias ainda, ele me relatou sobre o preço do ovo, que ele tinha sentido bastante, ele que mora lá nos Estados Unidos há muito tempo,
né? O preço do ovo que tinha saído da faixa ali de $3 por ali uma bandeja de ovos, indo para casa dos $20 por mais, e permanece dessa forma. Ou seja, não está uma realidade fácil, a gente tem visto ali, né, uma certa dificuldade, inclusive, do americano, que tem sim sentido muito mais. Eu pude ver isso de perto, é uma realidade mesmo do que está acontecendo por lá. Tem economia ainda girando, tem emprego sendo gerado, salários um pouco mais baixos para todos eles. Tenho amigos que trabalham por lá e também que relataram essa mesma sensação. Vamos acompanhar para ver, né? Tem muita gente que diz que não acredita na recessão dos Estados Unidos, parte do mercado acredita que sim, e aí os dados do payroll vêm aí para poder trazer uma sinalização. Será que vem mesmo recessão ou não? Vamos esperar o CPI para poder confirmar qual será essa definição do Fed. É isso, como o Gabriel também vinha falando. A MPK está dizendo aqui que vai comer no Mac por lá. MPK, olha, essa é uma das saídas. Eu gostaria de lhe dizer que essa é uma das saídas. Não dá para poder pensar muito em fazer dieta, não. Às vezes correr para um fast food, que ainda assim, sabe aquela frase do quem converte não se diverte? Porque senão, filho, é melhor nem passar por lá. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o Brasil, falar sobre o setor corporativo. Eu quero começar trazendo informações aqui da JBS, gente. A JBS instalou mais 3 pontos de atendimento do programa Escritórios Verdes, que se dedica a fornecer assessoria jurídica e ambiental a pecuaristas, fornecedores de gado, a companhia, para que eles conquistem a regularidade socioambiental nos municípios de Araguaína, em Tocantins, Nivaraí, Mato Grosso do Sul e Vilhena, Roraima. As unidades se somam já aos 15 escritórios em funcionamento. Segundo a empresa, o programa já contribuiu para a regularização ambiental de mais de 4.800 propriedades rurais na região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. E de acordo com os dados operacionais da EcoRodovias, a companhia registrou um crescimento de 23,8% no tráfego consolidado de março. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. A EcoRodovias divulgou nesta manhã seus dados de tráfego referentes ao mês de março. Além do aumento registrado no mês passado, os números apontam para um crescimento de 21,6% no acumulado de 2023, o equivalente a um tráfego nas rodovias administradas pela concessionária de 116.143 veículos. O BTG reforçou a recomendação neutra para Edux, com preço-alvo a R$ 8,00. Para o banco, a companhia vem realizando um movimento para aumentar sua lucratividade e engajamento com estudantes. Mas o cenário macroeconômico desafiador continua afetando o setor de educação, é o que diz a instituição financeira. Já o Santander reforça a recomendação de compra para a Intelbras e o preço-alvo é R$ 34,00. Na avaliação do banco, os resultados do primeiro trimestre da empresa devem ser pressionados pela dinâmica de mercado desafiadora no setor de energia. E a produção de veículos aumentou 8% no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2022, conforme reportou o balanço que foi divulgado nesta segunda-feira pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Além disso, foram fabricadas 496 mil unidades nos primeiros 3 meses desse ano. As vendas nos primeiros 3 meses desse ano cresceram 16,3% na comparação com o mesmo período de 2022, um emplacamento de 471,8 mil unidades. As exportações subiram 3,9%, com a venda de 112,2 mil veículos para o exterior no primeiro trimestre de 2023. O Nubank foi notificado pela Defesa ao Consumidor por aplicativo, por fraudes no seu aplicativo. O Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, o IDEC, informou que enviou uma notificação para o Nubank na última quinta-feira, depois de ter acesso a vários relatos de pessoas que dizem ter sofrido os golpes pelo aplicativo do banco. No documento, o Instituto relata como funcionam as fraudes e questiona de que forma a empresa garante a segurança das pessoas consumidoras. Diz a nota do IDEC divulgada nesta segunda-feira. Após notificação, o Nubank informou que mantém vigilância constante sobre o seu aplicativo. Bom, e antes da gente ir para o rápido intervalo comercial, deixa eu só dar um oi aqui, inclusive, para quem está no nosso chat, MPK, que está por aqui. Helder perguntando se eu visitei o Nordeste. Dessa vez eu não visitei o Nordeste, viu, Helder? Dá uma olhadinha lá no Instagram, eu compartilhei um pouquinho do que eu andei fazendo aí por esses últimos dias, mas eu fui para um pouquinho mais distante dessa vez, viu, Helder? A MPK acompanhou bem, né, o Caribe, mas dessa vez não foi do Nordeste, não.
Muito obrigada, viu, pela audiência de vocês. Hamilton, que também está por aqui, José Rossi, que está por aqui, Alan Júnior, Rodrigo Lopes e o senhor Rafael Lara, que está nos assistindo. Acabou de mandar mensagem para mim. Rafa, que bom ter sua audiência, meu querido. Forte abraço para você, viu? Obrigada mesmo. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Daqui a pouco eu estou de volta, trazendo mais mercado aqui, mais notícias para vocês. Então não sai daí que a gente volta já. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Estamos de volta e antes da gente ir para o nosso primeiro entrevistado do dia, deixa eu só atualizar aqui para vocês, na verdade, olha só, o dólar futuro sobe 0,38% aos R$ 5,09. No Ibovespa a gente segue assim, 0,98% de alta, são 4 horas e 20 minutos, daqui a pouquinho a gente já tem aqui o fechamento do mercado, mas a gente vai então tendendo a seguir para um dia de alta por aqui. A Vale permanece em alta também, assim como o Petrobras, mesmo a gente tendo queda da commodity. Na variação diária, 3R Petróleo que vem liderando altas e Pera liderando quedas, 3,12%. Gabriel Monteiro, já temos entrevistado aqui no dia? Já temos e vamos convidá-lo aqui para a nossa conversa, Arlindo Souza, analista de ações da Casa de Análises do TC Matrix. Por favor, Arlindo, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Um prazer tê-lo por aqui e agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer, meu. Maravilha. Arlindo, especificamente, nós temos um grande assunto que foi levantado na semana passada. Parecia matéria vencida, uma pauta que já havia sido tratada, abordada no governo passado, mas nós tivemos ali o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinando alguns decretos que alteram o marco ali do saneamento básico aqui no país. Muito se esperava para um aumento da competitividade, o ingresso de novas companhias, ali até uma oportunidade para as empresas que hoje já são listadas poderiam captar alguma fatia do mercado que seria liberada com esse novo marco de saneamento. O que especificamente não está agradando o mercado dessa matéria que foi editada pelo governo federal? Muitos analistas estão caracterizando essas mudanças como um retrocesso para o marco do saneamento aqui no país. O que especificamente preocupa nessas edições do marco? E claro, o que a gente pode esperar daqui para frente para aquelas companhias que já estavam se preparando para uma atuação diferente a partir da aplicação dessa nova legislação? Bom, perfeito. Acho que a gente pode avaliar essa mudança sob duas óticas. Primeiro, uma ótica mais macro, mais setorial, assim, de forma geral, e até social também, né? Que a gente, no macro, é ruim, porque assim, você já tem um marco regulatório ali que vinha dando certo, né? Atraiu bons investimentos ali em alguns leilões, e naturalmente com as metas de universalização. Sempre se fala ali, o Brasil tem que universalizar, tá, mas quando?
E é isso aí, o marco de saneamento trouxe desenhado, né, digamos assim, até quando a gente tem que cumprir isso tudo. Então, assim, qualquer mudança após isso, um processo que foi aprovado ali, Câmara e Senado, aí vem depois um decreto e muda, então tudo isso traz muita insegurança jurídica, isso é muito ruim, naturalmente, quando eu estou falando de macro, do setor de saneamento de forma geral, é ruim também, obviamente, pela questão social, né? Eu entendo que as mudanças, elas foram muito mais de cunho político, especialmente ali para se dar uma vantagem para as companhias estaduais, né, na operação ali sem licitação. Por outro lado, quando a gente olha, por exemplo, um investidor que tem ações na carteira da Sabesp, da Sanepar, da Copasa, o que que isso muda materialmente para ele? O que que isso muda fundamentalmente? Então, se eu for olhar tese a tese, aí não macro, micro, não tenho mudança no fundamento dessas empresas, pelo menos a curto prazo. Então, as tarifas que a Sabesp cobra, que a Sanepar cobra, não vai ter nenhuma mudança por esses decretos. Agora, sim, eu não diria que foi um banho de água fria, foi uma xícara de água fria no setor. Então, a gente vai ter, por exemplo, já tem aqui em São Paulo o processo de privatização da Sabesp ganhando tração. Então, vamos fingir que amanhã a Sabesp vai ser privatizada lá no leilão da B3. Por ter essa incerteza macro, isso acaba afetando um pouquinho o micro. Sei lá, o mercado ia pagar um múltiplo de 1,2 vezes a Sabesp, a VRAB ali, Base Regulatória de Ativos. Ele não vai pagar esse múltiplo, ele vai pagar ali uma vez, 0,9, enfim, justamente por ter esse desconto dessa nuvem cinzenta aí, da insegurança jurídica que, infelizmente, a gente tem. Então, assim, forma geral, macro, ruim, mas micro ali, pelo menos a curto prazo, para essas empresas que já estão listadas, não vejo muitas mudanças, pelo menos a curto prazo, tá? O que a gente tem, infelizmente, mais insegurança jurídica, numa coisa que estava funcionando, diga-se de passagem. Uhum. Olha, hoje eu tenho uma olhada, estava vendo aqui mais cedo, Arlindo, saiu uma pesquisa, inclusive, né, em relação à Sabesp, a Folha que divulgou essa pesquisa, foi uma pesquisa feita pela Datafolha, em relação à aprovação quanto à privatização da Sabesp, tendo aí como maioria da população aqui de São Paulo, reprovando essa privatização. Aí outra parte não tinha ali uma posição muito bem definida, mas pouco mais, 50% ainda não sendo a favor. O que, na tua opinião, pode levar a população a ter essa visão de ainda não ter um consenso de aprovação pela privatização da Sabesp? Perfeito. Sempre quando a gente fala de utilities, né, saneamento, outros setores ali de infraestrutura, a gente tem uma balança. Então, tem uma balança entre o empreendedor, né, o dono ali da empresa, que vai prestar o serviço. Na outra balança, a gente tem o usuário daquele serviço, né, a população. Então, o empreendedor, ele quer cada vez tarifas maiores para remunerar o capital dele, e o usuário, ele quer tarifas menores. Eu quero usar o trem da CPTM, quero que ele esteja ali em perfeito estado e quero pagar uma tarifa baixinha. No caso da Sabesp, acho que o principal isso tem que ficar muito claro para a população, é quais os benefícios que a população vai usufruir de uma empresa privatizada. Então, por exemplo, a Sabesp ela possui metas de universalização, e isso demanda investimentos vultuosos. O plano plurianual de investimento da Sabesp é coisa aí de 24 bilhões de reais para os próximos 5 anos. Uma empresa privatizada que gera caixa, tem mais disponibilidade ali para acessar mercado de capitais, mercado de dívidas e fazer frente a esses novos investimentos que vão ajudar a população. Vou usar aqui como exemplo a Eletrobras, privatizada no ano passado. Existe um encargo chamado CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, que a privatização da Eletrobras prevê pagamentos ali de 30 bilhões de reais. Nos próximos, tem vários anos isso aí, tá? Ano passado foram pagos 5 bilhões e só esse montante ajudou na redução das tarifas a nível de Brasil em mais de 2%. Então, assim, qual que o modelo de privatização vai ser usado na Sabesp e como que esse modelo ajuda a população de São Paulo? A gente vai esticar as concessões, vai usar esse upside para diminuir tarifas, enfim, vai existir ali algum fundo, enfim, alguma coisa ali que a Sabesp venha a aportar com dinheiro ali oriundo da privatização, que venha ajudar a reduzir tarifas, venha ajudar
a acelerar investimentos. Isso a gente ainda não tem, mas se o governo desenhar isso bem desenhado e mostrando para a população todos esses benefícios, eu acredito que isso aí, naturalmente, a população tende a ver os ganhos de uma empresa privatizada. Maravilha, inclusive você mencionava essa questão das tarifas. Nós tivemos hoje, na verdade nos últimos dias, a revisão tarifária da Sabesp, que teoricamente ali frustrou as expectativas do mercado, que esperava 2 dígitos, veio apenas em um alto ali, 9% de revisão, no entanto longe daqueles 11%, 12% que o mercado projetava. E aí, justamente para explicar ao investidor que nos acompanha, a que fatores depende essa revisão tarifária dessas companhias? É um setor altamente regulado, tem uma participação ali da companhia especificamente na decisão dessas tarifas, é do órgão regulador, como funciona todo esse processo? E eu gostaria de saber especificamente se muda alguma coisa para a tese geral da companhia. Nós tivemos algumas grandes casas revisando os seus relatórios, apontando como um fator negativo essa nova tarifa, esse aumento de 9% nas tarifas, no entanto, ainda indicando compra proativa. Então, qual o impacto fundamental dessa revisão abaixo das expectativas para a Sabesp em si? Pronto, perfeito. Para ficar mais claro para o pessoal entender, né? Você usa lá água na sua casa, oriunda ali da Sabesp ou qualquer outra empresa, né? O modelo ele é bem parecido aqui em diferentes estados do Brasil. O regulador, aqui no caso de São Paulo, a Arcesp, ela já diz qual é a tarifa que você vai pagar, tá? Por metro cúbico ali ou qualquer outra medida. Então, a Sabesp não pode chegar amanhã, no mês que vem, simplesmente dobrar as tarifas dos usuários. Quem diz quanto que é a tarifa é o regulador, a Arcesp. Como é que ela chega nessa tarifa, né? Ela chega numa tarifa justa, uma tarifa, entre aspas, justa, requerida. Então, essa receita da empresa ela tem que remunerar custos, despesas, e tem que remunerar os investimentos que a empresa faz. Então, por exemplo, mas Arlindo, todo o custo e despesa, se a empresa triplicar o salário dos administradores, eu vou ter que pagar isso na minha tarifa? Não é bem assim. O regulador ele faz um estudo na revisão tarifária, e aí algumas continhas que ele faz através de análise envoltória de dados, que naturalmente ele quer dizer o seguinte, para entregar esse serviço, entregar com qualidade, você tem que gastar R$100 com o pessoal. Só que você está gastando 110. Esse 110 é ineficiente. Então, ele não entra para a tarifa. Eu não vou colocar a população para lhe remunerar pela sua ineficiência. Então, só vou remunerar 100. Então, isso para a distribuição de energia também. Quando a empresa ela é mais eficiente, ela tem esse ganho e parte desse ganho é dividido com a população. No caso específico da Sabesp, o que a gente vem vendo nos últimos trimestres é uma piora ali no quadro de custos e despesas, especialmente despesa com pessoal, material também, mas trimestre a trimestre essas despesas elas vêm avançando acima dos patamares regulatórios, e quando isso acontece, a empresa ela vai ter essa perda aí entre o crescimento da despesa e do custo e o crescimento das tarifas. O regulador ele não vai reconhecer tudo lá na revisão tarifária. Aí, assim, e a gente, inclusive, aqui no TC Matrix fez a revisão de preço-alvo também, mas isso foi logo após a publicação do resultado do quarto tri. A gente saiu ali de R$69 para R$61, reconhecendo maiores custos e despesas projetados, e isso fez com que a gente diminuísse um pouquinho o preço-alvo do papel. Então, basicamente, a explicação é essa. E assim, aí é um feeling meu, tá? Uma expectativa que eu tenho. Acredito que a nova administração aí da Sabesp deve atuar aí para dar uma contida nesse crescimento aí de custo e despesa que pesou bem no balanço dos últimos trimestres. Então, eles devem ter alguma iniciativa aí para dar uma amenizada nisso. Maravilha, e especificamente gostaria de saber desse fornecimento de água. Nós temos as elétricas que, em parte, ali tem dificuldades em períodos de escassez hídrica. No entanto, as taxas normalmente beneficiam a operação dessas companhias. A gente está vendo, inclusive, algumas empresas tendo dificuldade para negociar com essas taxas tão baixas que estamos negociando nos dias de hoje. Inclusive, algumas companhias que não estavam acostumadas a negociar diretamente a energia estão tendo de negociar alguns lotes ali, inclusive a Eletrobras,
que tem aquele período de loteamento da negociação de energia. Inclusive está encontrando dificuldades para fazer esse loteamento, a venda desses lotes com os valores tão baixos. Eu gostaria de saber especificamente o impacto dessa, não escassez, essa abundância hídrica aqui para o Brasil. É bom ou é ruim para as companhias? Eu gostaria de saber qual que é o balanço, porque as taxas elas diminuem, você tem ali até algumas revisões abaixo do esperado, aí para o setor elétrico eu acho que até é um pouco mais enfático essa questão do controle hídrico. No entanto, as companhias têm menos dificuldades operacionais. Então, como que funciona esse balanço? O período de abundância hídrica, ele é ótimo para as operações ou ele não é tão interessante assim? Gostaria de saber, só para a gente ter uma noção, para quando a gente tiver outro cenário que não este que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos como avaliar e todo mundo que está nos assistindo também ter essa noção. São Pedro é quem manda nos preços de energia, né? O que acontece é o seguinte, em torno de 60%, 70% da nossa energia aqui gerada, ela é de uma fonte hídrica. Então, quando eu tenho um reservatório cheio, eu tenho mais disponibilidade para geração de energia, não preciso ligar térmicas, enfim. Então, é oferta e demanda. Quando eu tenho um cenário como 2021, que a gente teve seca severa, aí eu consigo gerar menos energia hídrica e aí tenho que recorrer a outras fontes de energia. O que acontece hoje em relação ao nível dos reservatórios é que final de 2022 e início desse ano, a gente teve volumes de chuva bem acima da média. Hoje, o volume dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional, ele está 2 desvios padrões acima da média. É muita coisa, muito fora da curva, né? Então, eu tenho um potencial de geração de energia muito forte, um estoque, né, digamos assim, de energia muito forte. E pelo lado da demanda, a atividade econômica, taxa de juros muito alta, não tenho essa demanda por energia tão forte como está sendo a oferta, então isso faz com que os preços vão lá para baixo. Resultado disso, se a gente olha a curva forward de energia para 2 anos, a gente tem preços aí abaixo de R$100 por megawatt. Esse preço não faz sentido do ponto de vista econômico. Então, se eu sou, por exemplo, uma ENGIE, e eu vou instalar um novo parque eólico, tenho que vender essa energia por R$170, R$180 no mínimo, para que esse projeto tenha um valor presente líquido positivo, para que ele consiga, de alguma forma, gerar valor ali para a empresa. Então, na medida em que esses preços eles vão ficando baixos, isso, por um lado, é bom, por exemplo, pelo lado da inflação, a ANEEL mantém ali a bandeira verde, então a gente não paga uma tarifa assim tão elevada no mercado regulado, mas para as empresas, as geradoras, né, que estão com um percentual descontratado de energia, isso passa a ser muito ruim, porque você fica vendendo energia ali num volume, um volume alto de energia num preço bem baixinho, e isso naturalmente prejudica os teus resultados. É uma conversa um pouco mais olhando para frente, porque é um projeto que está sendo aprovado agora nas casas legislativas. No entanto, ele deve ter aquele efeito prolongado. A gente deve demorar ainda muito tempo para enxergar efetivamente o que pode acontecer aqui com o nosso setor de energia no Brasil. Falo especificamente sobre o mercado livre de energia. Hoje já está liberado para qualquer CNPJ, qualquer empresa, não importa o seu tamanho, pode negociar o mercado livre de energia. No entanto, a gente tem alguns projetos para liberar isso para CPFs, ou seja, para pessoas físicas negociarem diretamente com as geradoras de energia. Há potencial, por exemplo, você mencionava essa necessidade, não, tem um novo parque eólico, eu preciso negociar a energia a um custo mais alto, um valor mais alto para torná-lo viável. Essa liberação do mercado livre de energia, ela tem potencial para dificultar a implementação desses novos projetos, desses projetos ali que normalmente são um pouco mais caros para serem desenvolvidos quando muito incipientes. Como que o senhor avalia o impacto potencial dessa liberação do mercado livre de energia? Inclusive, a gente já tem projeto rodando hoje nas casas legislativas em vias de ser aprovado. Então, gostaria de saber efetivamente, olhando para o setor elétrico hoje, se a gente passar por um processo ali de abertura de mercado para a energia aqui no Brasil, aí para todo mundo mesmo, quais seriam os impactos efetivamente para essa indústria aqui no país, Arlindo? Perfeito. Essa liberação ela vai vai aumentar a concorrência, né? Hoje a gente tem um volume muito grande de energia no ACR, ou seja, no ambiente regulado, e essa mudança
ela vai permitir os consumidores escolher, eu quero da Eletrobras, eu quero da Engie, eu quero da Auren, enfim. Mas, assim, acho que o fator mais preocupante no momento, tem essa questão da mudança do mercado, mas é em relação à demanda mesmo. Tudo bem, vai só mudar eu vou poder, daqui a alguns anos, escolher o meu fornecedor de energia, mas, assim, se eu não aumento se o Brasil, né, como país, não aumenta de uma forma substancial a sua demanda por energia, não tiver um crescimento econômico forte nos próximos anos, a gente, mudando o mercado ou não, o que vai ter é mais oferta de energia e preços cada vez mais pressionados para baixo. Então, a minha preocupação é muito mais com essa questão econômica e da gente, de fato, conseguir avançar para ter uma demanda ali por energia mais forte. Infelizmente, não é o que a gente vê a curto prazo, né? Previsões econômicas aí para baixo, juros para cima e a questão hídrica é bem favorável também. Então, acho que essa é a minha principal preocupação agora. Vamos falar um pouquinho de setor de petróleo, Arlindo, só para a gente ir também caminhando já para o final aqui no nosso papo, mas eu não queria deixar de falar sobre o setor de petróleo, porque a gente teve essa decisão da OPEP+, vindo antes, né, do que esperado, no dia que foi anunciada essa decisão aí desse corte que não era previsto para agora. A gente viu ali uma certa disparada do petróleo, mas que vem mais um dia, a gente já teve fechamento agora do petróleo, em queda. Ou seja, você acredita que isso pode levar com que a OPEP+ tome decisão por novos cortes não previstos ainda, assim como eles anteciparam aí essa decisão de agora, para tentar mudar um pouco esse cenário, esse patamar em relação a commodity, tendo em vista que a gente também ainda tem muita dúvida em relação ao futuro da economia, né, americana, ou seja, isso pode ser uma sinalização de novas decisões aí futuras da OPEP+, na sua opinião? Sim, acho que as decisões, né, da OPEP, a gente teve um corte bem significativo, acho que finalzinho do ano passado, foi coisa de 2 milhões de barris, e teve esse mais recente, mas na minha visão sempre no intuito de segurar os preços, né, da commodity aí entre esses 83, 85 dólares por barril. E é isso, né, sempre a gente tem as discussões de esse ano o mundo vai crescer menos, temos altas taxas de juros, ao lado da demanda vai ficar mais comprometido, mas o que a gente vive olhando pelo lado da oferta restrições ainda pela guerra Rússia-Ucrânia, não temos certeza até quando essas restrições vão vigorar. Acabou a guerra amanhã, e aí, esses territórios que a Rússia anexou, vão ficar com eles? Não vão? Se eles vão ficar, o Ocidente ainda vai manter essas restrições, então tudo isso ainda trazem muita incerteza e como eles possuem, né, esse poder de corte de produção, acho que eles vão manipular, entre aspas, a produção para a gente ficar nesse range aí de petróleo entre 80 e 85 dólares. Essa é a minha visão, pensando no curto e médio prazo. Ok. Muito obrigada mesmo, viu, Arlindo? Quero agradecer bastante aqui a tua participação conosco. Muito obrigada, um forte abraço para você. Esperamos contar sempre com a sua participação aqui no Fechamento de Mercado. Até uma próxima. Agradeço. Uma próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, mais. tchau. Tchau. Antes a gente ir para um rápido intervalinho comercial, só para ficar de olho, olha, 0,93% de alta no Ibovespa. Agora são 4 horas e 41 minutos. Como que a gente vai com a Bolsa Americana, Gabriel? Nós estamos com a Bolsa Americana praticamente em estabilidade desde o início do nosso programa, com uma única mudança, que foi Nasdaq reduzindo um pouquinho as suas perdas. Neste momento, o Nasdaq 0,15%, então basicamente em estabilidade, mas menos perdas do que no restante do dia. Nós estamos com o S&P 500 em estabilidade, 0,05% de queda, e Dow Jones subindo 0,13%. Então, praticamente nenhuma mudança fundamental no mercado norte-americano. Tirou o pé, não está operando no dia de hoje, sem muita movimentação, então praticamente lateralizada todas as bolsas aí lá nos Estados Unidos. Débora Oliveira. É isso aí. Bom, então a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente continua com mais giro de notícias por aqui, mais entrevistas, então não sai daí que a gente volta já. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países.
temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Estamos de volta, falando agora um pouco sobre economia. O Tesouro Nacional honrou 846,94 milhões de reais em dívidas de entes subnacionais que têm garantia da União. Com isso, o total de dívidas que não foram pagas, assumidas pelo Tesouro em 2023, chega a 3,1 bilhões. Os dados constam do relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito, que foi divulgado nesta segunda-feira. O total honrado no mês de março corresponde a dívidas de 8 estados. O Rio Grande do Sul lidera essa lista com 223,69 milhões assumidos pela União, seguido do Piauí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Espírito Santo e Pernambuco. Desde 2016, a União já realizou o pagamento de 54,7 bilhões de dívidas não pagas pelos entes, com o objetivo de honrar garantias em operações de crédito. Desse montante, 5,6 bi foram recuperados com a execução de contragarantias. E o Pix renovou o recorde de número de operações em um só dia. Na última quinta-feira foram feitas 122 milhões e 400 mil transações pelo sistema de pagamentos instantâneos. No período, as transações somaram 62 bilhões e 900 milhões de reais. O recorde anterior era de 104 milhões de transações, que havia sido alcançado em 20 de dezembro do ano passado. O que teve de gente comprando ovo de Páscoa de última hora, Débora Oliveira, deve ter sido uma brincadeira nessa última Páscoa, hein? E olha que tá caro esse ovo de Páscoa, hein, Gabriel? Eu nunca vi chocolate tão caro. Tá caro. E eu nunca vi também companhias de chocolate, grandes lojas, grandes franquias de chocolate, colocando placas nas suas portas dizendo acabou tudo. Então essa Páscoa foi realmente um grande de um sucesso, atingindo inclusive esse recorde de transações utilizando o Pix, que é o sistema de transação instantânea aqui no Brasil. Foi uma Páscoa bem agitada. É isso aí, eu passei batido no chocolate. Bom, olha só, gente, antes de ir para mais um rápido intervalinho comercial, fiquem de olho, 0,91% de alta no Ibovespa. A gente tem o fechamento já, falta menos de 15 minutos para esse Ibovespa fechar, 101.742 pontos. É 3R quem vem liderando aqui as altas, a gente também tem, né, CCR aparecendo, a EcoRodovias aparecendo aqui nas altas do dia, depois que divulgou, né, o resultado, então a EcoRodovias vem aparecendo também nos destaques de alta dessa segunda-feira. Seguindo, inclusive, descolado do cenário americano. Tem agenda movimentada essa semana por lá e a Bolsa Americana permanece de olho nessa ata do Fed, né, ô Gabriel? Exatamente, a ata muito importante para dizer ali com a tomada de decisão e orientar os investidores ao que pode acontecer na próxima reunião. Nas últimas atas, nós tivemos alguns comunicados ali muito enigmáticos, sem direção clara. No entanto, claro, mudou-se a tomada de decisão desde a última divulgação com a crise no setor financeiro. Inclusive, tivemos ali alguns pronunciamentos especificamente tratando ali dessa crise no setor financeiro. Inclusive, o Federal Reserve foi um dos grandes agentes ali para conter essa crise. Emitiu uma nova linha de crédito para instituições financeiras equilibrarem as suas operações. Em conjunto com a FDIC, interviu nessas empresas para garantir os saques dos depositários. Então, nós temos o Federal Reserve muito atuante na crise do sistema financeiro. Inclusive, o presidente do JP Morgan, semana passada, indicou na sua carta anual aos correntistas, aos investidores, que a crise
crise no setor financeiro ainda não acabou. Então, claro, nós aguardamos ansiosamente a publicação dessa ata e, claro, também esperamos esse esclarecimento do que pode ser tomado de decisão a partir da reunião de maio. Lembrando, o mercado flipou, trocou as suas expectativas. Antes a maioria defendia a manutenção dos juros, agora a maioria aposta em um novo aumento de 25 pontos base. Essa ata será muito importante para o mercado não só norte-americano, mas também o mercado europeu, o mercado brasileiro e todo o restante aí dos mercados emergentes. Então, muito aguardada, semana agitada, e nós podemos esperar, claro, que a BMC News vai fazer uma ótima cobertura. Então, para você que quer saber de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, se inscreva aqui no nosso canal, por favor, e deixa o seu like. Assim você apoia o nosso serviço, deixa todo mundo contente e a gente bate todas as nossas metas, né, Débora Oliveira? O pessoal compra panetone, deixa um chocolatinho aqui na redação, ajuda aí, por favor, a nossa Manda equipe. chocolate de presente Deixa pra o seu gente, like, amassa, quebra o botão like de tanto clicar aqui nos nossos vídeos, dá o like no nosso vídeo, porque apoia demais o nosso trabalho. É isso aí. Então a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta a gente tem mais entrevistas aqui com especialistas com vocês. Leonardo Piovesan está chegando daqui a pouquinho por aqui, analista da Quantset. Então não sai daí que a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta e a gente vai bater um papo agora com ele, Leonardo Piovesan, analista da Quantset, já está aqui para poder bater um papo com a gente. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação da BMC News. Obrigada mesmo pela tua participação aqui conosco. Seja bem-vindo, Leonardo. Antes da gente entrar um pouco nessa questão desse marco, né, do saneamento, esse decreto que veio ali da semana passada já, né, refletindo em muita movimentação no setor, retroagindo um pouco talvez ali, já tendo alguns recados por parte, inclusive, né, da própria base ali do presidente Lula. Eu quero trazer um fato dessa segunda-feira, que foi uma pesquisa que me chamou a atenção, até repercuti um pouco isso aqui com o último entrevistado, mas eu queria também ouvir a tua opinião. Uma pesquisa do Datafolha mostrando, foi divulgada, né, mais cedo, mostrando que parte da população aqui de São Paulo, pelo menos maioria, ainda não é a favor, não tem ali um consenso comum pela aprovação da privatização da Sabesp. Eu queria entender do teu ponto de vista o que pode estar fazendo com que a população tenha essa visão de que a privatização não seria exatamente o caminho mais adequado para a companhia, né, para a Sabesp nesse momento aqui em São Paulo, Leonardo. Olha, assim, acho que a privatização, geralmente, na maioria das vezes, vai trazer benefícios aí na prestação do serviço, né? Eu acho que a gente tem poucos casos aí de que a privatização não trouxe resultados negativos, assim. Aí o que eu falo tanto de saneamento como concessão de energia também, a gente tem alguns casos, assim,
como o caso da Light, que antigamente era uma concessão pública e depois passou para o privado, mas nem o privado tem conseguido dar conta, mas é um caso bem específico. Mas assim, para resumir, acho que a privatização acho que está comprovado assim de que é algo positivo, né, a privatização dos serviços. No caso da Sabesp, assim, eu acho que é preciso mostrar melhor os benefícios, né? Assim, provavelmente as pessoas que estão passando por problemas hoje dentro da concessão da Sabesp já devem ter uma noção, já devem ter ido atrás dos benefícios da privatização, e deve ser o pessoal que vota a favor. E provavelmente o pessoal que não é a favor da privatização, ou simplesmente não se preocupa com isso, ou não sabe os benefícios, é porque provavelmente está situado na região da Sabesp que está tendo um serviço, adequado, né? Mas eu acho que isso passa por um ciclo ali de conscientização, de mostrar para as pessoas de que a privatização, na maior parte das vezes, vai trazer benefícios positivos, e principalmente para o saneamento, né, já que é um setor que carece muito, é um setor bem ineficiente aí, já que a maior parte dele é estatal, e assim deu para ver que na maior parte dessas regiões as concessões, tanto estaduais como as empresas estaduais de saneamento, e também as que são municipais, né, que tem a concessão municipal, grande parte delas, principalmente no norte e no nordeste, fornecem um serviço precário, né? Então, acho que passa por demonstrar demonstrar para a população que tem como melhorar os serviços, e isso, na maioria das vezes, vai acontecer pela privatização dessas empresas, que muitas vezes estão passando por dificuldades financeiras, dependem de subsídio, e por isso investem pouco, e isso aí acaba resultando lá na ponta num serviço precário, né? Maravilha. Inclusive, nós temos essa edição dos decretos que mudam fundamentalmente o marco do saneamento. No entanto, o marco do saneamento ele foi muito propagandeado pelas casas legislativas nos anos anteriores, ou seja, foi mais uma pauta de casa legislativa, de Congresso, de Senado, do que uma pauta de executivo. Inclusive, nós tivemos ali um bom engajamento de deputados e senadores para aprovação desse marco. Inclusive, nós temos algumas companhias deixando associações representativas, inclusive a Copasa, nós tivemos a Sabesp, nós tivemos outras companhias do setor de saneamento, depois da edição desses decretos que mudam fundamentalmente o marco do saneamento, se retirando de algumas associações representativas. A gente pode adotar essas mudanças promovidas pelo Executivo como mudanças absolutas, como mudanças já consolidadas, ou o mercado ainda está vendo ali, por exemplo, no Congresso ou nessas companhias, uma possibilidade de voltar atrás com essas mudanças? Como que está sendo precificado neste momento? É uma mudança definitiva ou há essa expectativa de que, batendo no Congresso ou sendo discutido amplamente ali pela sociedade e pelas empresas, essas mudanças elas devem cair? Qual que é o seu sentimento em relação a essas edições, Leonardo? Olha, assim, são decretos presidenciais, então isso aí acabou não passando pelo Congresso, e por isso esse decreto, essas medidas tomadas, elas podem ser judicializadas, tá, pelas partes aí que são prejudicadas, que são, nesse caso, são as empresas privadas, já que você está atrasando a privatização do setor de empresas privadas de saneamento, né, que acabam sendo prejudicadas. A gente teve até o comentário do Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, comentando que ele não vai aceitar aquelas medidas no sentido de ser um retrocesso para o marco do saneamento, né, que foi aprovado lá em 2020. Então, eu acredito que, assim, são medidas que têm um curto prazo, a meu ver, que eu acho que não... Acho que, além disso, não existe um potencial assim de a gente voltar atrás a ponto de rever todo o marco do saneamento, o marco que já foi bem discutido no Congresso e foi aprovado lá em 2020. Essa medida, assim, ela tem, acho que o objetivo aí de garantir uma longevidade maior aí das empresas estatais. As empresas estatais, em grande parte, aí elas são
um mecanismo ali para fazer a política pública, né? Então, muitas ali não estão ali tanto assim para prestar um serviço de qualidade, mas para servir ali muitas vezes para fins eleitoreiros até, para demonstrar que está fazendo investimento e tal, mas também são empresas ali que possuem, que servem ali para distribuir muitos cargos para certas pessoas. Então, o intuito ali é garantir uma longevidade dessas empresas de saneamento e atrasar o que é importante de fato, que é a universalização dos serviços, que foi colocado lá no marco de saneamento para 2033, se eu não estou enganado, a universalização ali do serviço de água e de esgoto. Então, com essas medidas aí, a gente acaba tendo um atraso nas empresas, no avanço das privatizações, e uma continuação ali de um serviço precário por parte de grande parte das estatais ali, já que muitas delas não cumpriram com aquelas metas econômico-financeiras que foram colocadas no marco do saneamento, para permitir que elas continuem com os contratos vigentes, para que elas não percam esses contratos nos municípios que elas atuam, né? Caso elas não conseguissem, como é o caso de grande parte delas, não conseguiram se enquadrar nessa análise de econômico-financeira ali de viabilidade dos contratos, elas seriam obrigadas a devolver esse contrato, ou melhor, esses contratos teriam que ser licitados aí para iniciativa privada. Então, eu acredito que assim, eu acho que é uma medida assim curta e que tem espaço para voltar atrás. Eu acho que a gente é um caminho sem volta após a aprovação desse marco regulatório. Eu acredito que cada vez mais a gente vai ter, até o comentário ali da população, né, cada vez mais essa conscientização de que a privatização para esse setor aí, ela é muito relevante, que ela traz assim, centenas de bilhões de reais de investimento aí para os próximos anos, possivelmente, né? Uhum. Vamos mudar um pouquinho aqui, Leonardo, falar sobre Vitia. Eu sei que isso é um case que você acompanha bastante, né? Um dos cases mais recentes, se a gente parar para poder analisar aqui na Bolsa. Desde o IPO, o Vitia teve aí uma certa valorização de 26%, se não me engano, me corrija aí nos números se eu estiver errado, inclusive. Mas recentemente também foi liberado para o investidor, né, de varejo. As ações da companhia foram liberadas para o investidor de varejo. Eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre a companhia e sobre a perspectiva para a companhia, para a Vitia, que tem sido aí, né, que tem acumulado já essa alta desde a IPO, que tem aí trazido uma boa sinalização, pelo menos em relação ao mercado. Teve alta aí no resultado do quarto tri. Ou seja, qual que é a tua perspectiva aí para a companhia, né? O que a gente pode olhar aí no guidance da companhia para o futuro mesmo? Qual é a tua análise sobre Vitia? E eu queria trazer uma pergunta também, que a gente teve uma crise nos fertilizantes no ano passado por conta ali do conflito no leste europeu, problemas com os nitrogenados. Desenhava-se um cenário interessante para a Vitia com o desenvolvimento ali de fertilizantes biológicos, outro tipo de fertilizante que não nitrogenado, que não dependia exclusivamente do que era exportado ali pela Rússia e por outros países do leste europeu. Você acha que a Vitia conseguiu aproveitar bem esse momento? Há bons gatilhos de valorização para a companhia? Já para colocar nessa conversa aí sobre o futuro da companhia, sobre essa perspectiva para as ações da empresa, Leonardo? Então vamos lá. A Vitia é uma empresa do agronegócio, ela é focada em dois segmentos, basicamente, que é o segmento de fertilizante e de biodefensivos, fertilizantes biológicos, né, que a gente chama de inoculantes, e dos biodefensivos, né, que seriam os nossos defensivos biológicos. Então, o foco dela são esses dois segmentos. O setor de biológico como um todo, né, tanto fertilizante como biodefensivos, é um setor que cresce a taxas altas. O setor de fertilizante biológico, que é o inoculante, é uma tecnologia um pouco mais antiga, então a empresa começou isso há décadas atrás, justamente com essa parte de inoculantes. Então ela cresce a taxas um pouco mais baixas do que os defensivos, que eu vou falar depois, mas ainda assim ela continua ganhando mercado sobre os defensivos, sobre os fertilizantes químicos, que é um setor que também cresce, mas você ainda tem o setor de fertilizantes biológicos crescendo a
a dígitos duplos ali, né? A dígitos duplos altos. E o grande atrativo da tese são os defensivos biológicos. Esse é um setor que ganhou tração assim, nos últimos 5 anos. Até então, esse setor era praticamente 100% formado pelos agrotóxicos. Então, é um setor que tem crescido a taxas bem elevadas, na casa ali de 30%, 40%, 50% ao ano. Tem tido uma receptividade muito boa, uma recepção muito boa por parte dos agricultores que passam a conhecer. Então, o agricultor lá ele acaba conhecendo um vizinho que está usando os defensivos biológicos e está gostando dos resultados, muitas vezes com economia de custo e aumento de produtividade, né? Então é um ganha-ganha ali. Aí por isso que está tomando esse tipo de tração. Hoje, para você ter uma ideia, o setor ali de defensivos biológicos na casa ali de 3% hoje, acho que até menos do que isso, do que o mercado inteiro de defensivos, né? O mercado de agrotóxicos seria. Então, você tem ali um ganho, sendo que o mercado de agrotóxicos também cresce, né? De defensivos por conta do crescimento, falando aqui a nível de Brasil, né? Por conta do crescimento da área plantada e crescimento das safras, né? Então, assim, dá para ver que é um setor bem promissor, é um setor com margens muito altas, falando especificamente do setor de defensivo biológico, você tem margem bruta ali na casa de 80%, então é um setor bem rentável. Além desses dois segmentos, a empresa tem outros segmentos menores, tem até o segmento de organomineral, que também que aí inclui o nitrogênio, né, como matéria-prima, que foram um dos setores que foram impactados por essa crise dos fertilizantes que aconteceu ano passado. Mas ela tem uma outra categoria de produto também, que são os fertilizantes especiais, que seria uma espécie de suplementação ali para a nutrição da planta, e isso acaba trazendo um aumento de produtividade maior para o produtor. Então, conforme o produtor vai querendo aumentar a produtividade dele, sem ter que aumentar a área plantada, ele parte para essas novas tecnologias, produtos de maior valor agregado, além do fertilizante tradicional, e a Vitia tem um portfólio de produtos também para atender o produtor. Mas só para resumir, assim, a grande atratividade da tese são os biológicos, especificamente, né, o biodefensivo, dado que é um setor assim que pesquisas internacionais aí mostram, esse é um efeito global, não é só aqui no Brasil, o crescimento dos biológicos. Você tem bastante empresa investindo nesse setor, bastante empresa do agro internacional que está reconhecendo, que está percebendo que está tendo essa virada de mercado, e é um setor que, assim, um tanto resiliente a crises, por assim dizer. Falando daí dos biológicos, ele passou um tanto ileso por essa crise dos fertilizantes, com crise de matéria-prima, já que a matéria-prima utilizada para produzir os defensivos, os biológicos como um todo, também os fertilizantes, essa matéria-prima ela não precisa ser importada, e ela é totalmente diferente da matéria-prima utilizada para os químicos, né? Então a empresa ela não foi impactada por essa crise, e eu acho que, assim, para resumir, a gente consegue projetar um crescimento bem interessante para ela para os próximos anos, com essa expansão de mercado dos biológicos sobre os químicos, e a empresa sendo uma das líderes ali, ganhando market share dentro de um mercado que também cresce a taxas bem elevadas. Acho que, resumidamente, era essa a tese da companhia. Maravilha, inclusive quero a Vitia aqui no BMC Business, viu, dona Débora Oliveira? Vou convidar a companhia. Já deixa o convite ao vivo, que a gente já convida o Leonardo Piovesan para bater esse papo junto com a gente. Opa, aí, com a companhia, é uma possível oportunidade. Vou convidar os executivos da empresa, a gente bate esse papo. BMC Business, a gente faz esses convites aqui no ar, porque é para fazer essa pressãozinha básica, né, Débora Oliveira? Exatamente, não dá para recusar. Então fica aí o convite para o pessoal, a gente espera o contato aí, claro, para poder, né, confirmar, mas convite feito. Ao vivo é assim mesmo, então a gente espera, aguarda você também junto aqui, viu, Leonardo? Obrigada mesmo pela tua participação. Esperamos você mais vezes aqui na nossa programação. Valeu, pessoal. Agradeço o convite. Até a próxima.
É isso aí. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta tem fechamento de mercado. A gente atualiza vocês e como que a gente vai ficando por aqui com esse Bovespa, Bolsa Americana. Não sai daí que a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Estamos de volta, vamos de fechamento de mercado, são 5 horas e 10 minutos, temos o after, mas por aqui, olha só, 1% cravado de alta para esse índice Bovespa, que está aqui nos 101.832 pontos. Abrimos os 100.821, a máxima do dia foi 102.195, fechamos os 101.832 pontos, com 3R Petróleo liderando altas por aqui, ó. 5,65% de alta. Alpa 4 também, Alpargatas, e tem outros papéis, setor de varejo que foram aparecendo por aqui, o setor de varejo ficou bem dividido, né? Depois dessa questão dos juros também, que acaba influenciando no setor. Na ponta negativa, Ipera cai 3,41%, Pets também queda de 3,33%, Taesa tá em 11%, 3,14% de queda. A gente tem também aqui, olha só, Cash 3, caindo 2,25%, Redditor também queda de 2,38%. Sabesp, depois de todas essas especulações em relação ao setor de saneamento, também permaneceu nos destaques de queda por aqui no índice Ibovespa. Tá? Em relação ao volume negociado, vou trazer aqui o nosso motor de mercado pelo volume, foi Vale, Petrobras e Bancões aqui que ajudaram esse índice Ibovespa a conseguir permanecer, ficar descolado lá da Bolsa Americana, que veio fechando em queda, né, Gabriel? Queda male, viu, Débora Oliveira? Nós tivemos pouco ânimo, não teve festinha lá nos Estados Unidos, acho que o pessoal voltou meio anestesiado da Páscoa, curtiram o feriado, não quiseram negociar com muita ênfase no dia de hoje. Então, as principais bolsas nos Estados Unidos, nós tivemos Nasdaq fechando em queda, mas uma leve queda, 0,03% de queda ao fechamento do mercado. Lembrando, as negociações já foram encerradas às 5 horas da tarde, então temos pouco mais de 10 minutos aí desde o encerramento das operações. S&P 500 conseguiu se estabilizar no positivo, 0,1% de alta, ou seja, saiu do patamar negativo e fechou basicamente em estabilidade
com a cotação de quinta-feira passada, e Dow Jones agora subindo 0,3%. Então, nós tivemos 2 índices no positivo, um índice no negativo, mas sem muita movimentação, realmente aguardando o que será dessa ata, o que será da semana, como repercutirão ali esses dados divulgados pelo payroll na semana passada. Então, sem muita movimentação, nós tivemos um fulgorzinho aqui, uma animação ao fechamento do mercado. Nasdaq perdeu aquela força vendedora, aquela pequena força vendedora que estava apresentando até os 45 do segundo tempo, fechou quase em estabilidade e os 2 índices ganharam um pouquinho mais de força. Então, nós tivemos o mercado norte-americano, pelo menos nesta segunda-feira, funcionando peronomútil, viu, Débora Oliveira? É isso mesmo. Vamos agora para mais um giro de notícias, gente, porque a definição sobre o novo critério para a correção dos valores a serem gastos pelo governo nas áreas de saúde e educação só deverá ocorrer depois da aprovação da reforma tributária. Isso, pelo menos, de acordo com fontes do Valor. A intenção da equipe econômica é aguardar o saldo da discussão sobre o sistema tributário no Congresso para então definir uma nova regra. A ideia é criar uma política de valorização para a saúde, educação e salário mínimo. A equipe econômica ainda estuda o tema em busca de critérios que façam sentido econômico e social e que proporcionem uma regra perene para essas despesas, em lugar do cresce e congela que ocorreu nos últimos anos. Na reunião ministerial em que fez o balanço dos 100 dias de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nova crítica à condução da política monetária pelo Banco Central. Segundo Lula, a taxa é muito alta e ele disse, abre aspas, estão brincando com o país, fecha aspas. Continuo achando que 13,75% é uma taxa muito alta de juros. Continuo achando que estão brincando com o país, foram as palavras exatas do presidente da República. Brincando, sobretudo, com o povo pobre e com os empresários que querem investir. Só quem não vê aí é quem não quer. Só quem não vê, nas palavras do presidente da República, é quem não está querendo enxergar essa realidade. Lembrando que desde o primeiro dia do seu governo, o presidente passou a fazer críticas públicas ao Banco Central por manter a taxa de juros em um patamar muito alto. Lula ainda afirma que o índice impede que as empresas façam investimentos como forma de aquecer a economia. No evento desta segunda-feira, Lula também reclamou das críticas à economia em seus primeiros 100 dias. Disse que, abre aspas, se for governar pensando nisso, é melhor desistir, fecha aspas. Bom, e por falar em Lula, o ministro da Secretaria da Comunicação, Paulo Pimenta, disse hoje que o presidente deve começar na próxima terça-feira a fazer lives semanais, que é quando ele retorna, inclusive, da agenda internacional na China. De acordo com a entrevista de Paulo Pimenta a um portal de notícias, essas são as novas iniciativas previstas para a comunicação pública. Essa era uma das estratégias, inclusive, que eram utilizadas pelo antecessor Jair Bolsonaro de promover transmissões ao vivo semanais. A ideia, segundo o ministro, é humanizar e aproximar o presidente do eleitorado. Pimenta defendeu a comunicação direta, também feita por Bolsonaro. O ex-presidente promoveu lives semanais ao longo dos 4 anos de governo. As transmissões eram realizadas todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, quando ele comentava notícias sobre o seu governo. As transmissões ocorreram até o segundo turno da eleição presidencial no ano passado. E é o terror dos jornalistas voltando, né, Débora Oliveira? Porque cobrir essas lives sempre eram muito tarde ali, fora do expediente. Era uma bela de uma bagunça, parece agora que a gente vai ter lives do Lula também, né? Então, essa prática aí, se for adotada por todos os presidentes, o jornalista vai ter bastante dor de cabeça aí nas quintas-feiras, se, claro, for mantida a mesma data aí das lives do ex-presidente, na verdade, Jair Bolsonaro. Vamos agora às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, que planeja iniciar a campanha de reeleição, mas que não está preparando para anunciar ainda a candidatura oficial para pré-candidato do Partido Democrata. Joe Biden falou sobre o assunto nesta segunda-feira em entrevista ao canal de televisão NBC. Mas apesar de afirmar que deve se candidatar à reeleição para a presidência em 2024, Biden disse que ainda não está pronto para fazer o anúncio oficial. Ele apenas comentou sobre o assunto durante o evento na Páscoa, na Casa Branca.
O contrário ocorreu aí em contexto inusitado, já que Biden foi questionado se planeja participar de mais eventos de Páscoa na Casa Branca e disse que tem a intenção de comparecer ao evento. A disputa pela vaga presidencial do partido governista dos Estados Unidos costuma ser uma formalidade, já que a tendência é que o atual presidente tente sim a reeleição. E o presidente do Banco Mundial, Davi Malpass, ele afirmou hoje que o produto interno bruto global deve crescer 2% esse ano. Em janeiro ele esperava alta de 1,7%, mas ainda representa uma desaceleração em relação a 2022, quando houve crescimento de 3%. Em entrevista à CNBC, Malpass disse que a revisão foi feita após a melhora na atividade na China diante do relaxamento de medidas contra a Covid-19. De qualquer modo, ele considerou que a perspectiva para países em desenvolvimento continua a ser negativa, enquanto há um quadro de sendo pouco melhor para os desenvolvidos. Prestes a deixar o posto, Malpass defendeu o esforço em andamento em muitos países para conter a inflação. Ele disse que essa é a forma mais prejudicial de imposto e mencionou ainda avanços recentes na queda dos custos de energia que também penalizam os mercados emergentes. E agora eu gostaria de saber se você que está nos assistindo já é inscrito no canal da BMC News e, mais do que isso, já acompanha a nossa comunidade no WhatsApp e também nosso canal no Telegram. Tem todos os links aqui na descrição desse vídeo. Aproveita que você vai abaixar agora lá para se inscrever no canal e ativar o sininho. Já abre a descrição da nossa live aqui no YouTube, clica no link ali ou do Telegram ou do WhatsApp. Se você preferir, pode se inscrever nos dois. São canais gratuitos de disseminação de informação sobre mercado financeiro. Temos uma equipe inteira ali dedicada a atualizar esses canais com notícias em tempo real e de forma totalmente gratuita. Então, para você que gosta de acompanhar o mercado financeiro, tanto brasileiro quanto internacional, e não consegue acompanhar aqui a nossa programação o dia todo, é só se inscrever no nosso canal do Telegram e também na nossa comunidade do WhatsApp. Aí você vai receber na palma da sua mão todas as atualizações da nossa equipe e tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional. Tem coisa de política, tem coisas sobre economia geral e coisas também sobre mercado financeiro, divulgações específicas sobre companhias, fatos relevantes, comunicados a mercado, tudo lá nas nossas comunidades e também no nosso canal do Telegram. Então se inscreva, é gratuito, não marca a toca, fica aí informado o tempo inteiro com a informação mais apurada possível, claro, sempre promovida pela equipe da BMC News. Aqui na descrição, só clicar, não é muito difícil não, é super fácil, super prático, que é para facilitar o teu dia a dia aí em casa. Pois é, deixa eu só trazer as últimas informações aqui para vocês. A gente sabe que estava ocorrendo essa reunião ministerial lá em Brasília e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o arcabouço, né? Disse que decisões políticas já foram tomadas e agora o trabalho técnico de redação. Ou seja, decisões políticas tomadas, agora só falta o trabalho técnico de redação. Ele disse que não há alteração na proposta de arcabouço que já foi divulgada. Pendências estão fechadas, segundo o próprio ministro da Fazenda, que disse ainda que é provável que arcabouço seja enviado até sexta-feira ao Congresso junto com o LDO. Existia uma grande dúvida, inclusive, né? Se iria ser entregue realmente agora ou se essa entrega desse texto, aí, desse arcabouço, ficaria para depois dessa viagem à China. Lembrando que a Haddad também seria se entregando ou realmente depois dessa viagem à China, lembrando que a Haddad vai junto, né, com o próprio presidente da República, presidente Lula. Então ele disse que deve ser entregue, enviado ao Congresso até sexta-feira, junto com a LDO. Vamos aguardar. O que me impressiona, né, Débora Oliveira, você apresentar um projeto, não ter o texto pronto para mostrar para o mercado, não ter os cálculos feitos, como a ministra Simone Tebet ressaltou, inclusive no dia da apresentação, que não teria os cálculos sobre a despesa fixa da União. Então, me surpreende nós termos uma apresentação que o único material de referência para o mercado, para a sociedade, até para as casas legislativas, é o PowerPoint divulgado pelo Ministério da Fazenda, sem o texto base da proposta. Então, realmente foi muito acelerada essa apresentação, esperado para depois da viagem da China, acabou não viajando, o pessoal ficou sem o que dizer, teve que apresentar de qualquer forma ali esse arcabouço fiscal. A gente está esperando ainda, deve ser apresentado até a sexta-feira o texto final dessa proposta e lá todo descrito, discriminado, todas as alterações no arcabouço, como funcionará a nova âncora fiscal e todos os cálculos feitos pela equipe econômica, pela equipe do planejamento.
mas é de se surpreender que nós não tenhamos ainda um texto para analisar, né, Débora? É isso mesmo, viu, Gabriel? Olha só para falar um pouco sobre os Estados Unidos também, a gente que tem, inclusive, um dos Fed Boys agora falando nesse momento, falando sobre a questão da deflação, a gente já tinha expectativa de falas de Fed Boys para essa segunda-feira. Para essa semana temos essa ata do Fed que deve ser divulgada, dando uma nova sinalização, sem contar na expectativa aí do CPI, que pode dar um norte sobre essa decisão do Fed na próxima reunião por lá. Mas o Fed Williams, ele disse que acredita que se chegará a uma inflação perto de 2% em 2025. 2% é a meta que eles têm por lá da inflação. O que o Banco Central americano diz e quer é realmente cumprir, né, essa questão dessa meta de inflação. Se é para 2025, pode indicar ainda juros muito mais em ritmo, né, mais acelerado por lá por mais tempo. Ainda em relação sobre os Estados Unidos, o Citi divulgou alguns dados agregados de balanço e o banco sugere que as saídas de depósitos já se estabilizaram substancialmente nos Estados Unidos até o fim de março, segundo esse relatório do Citi. Para o banco, o estresse bancário parece estar contido em suas implicações macroeconômicas e que serão apenas limitadas. O total de depósitos nos bancos caiu 64 bilhões de dólares na semana que terminou em 29 de março, após ajustes sazonais. Sem ajuste sazonal, houve aumento de 42 bilhões nos depósitos, foi o que apontou o Citi. O banco notou ainda que quedas em títulos garantidos por hipotecas, né, que são um problema técnico, segundo o banco, segundo o relatório do banco, que não representam as vendas de títulos em si, assim como o recuo nos dados de empréstimos também não deve ser interpretados como uma restrição na liberação de crédito bancário. Pelo menos é o que diz o relatório do Citi nesse momento. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial. Na volta por aqui, hoje a gente vai ter análise técnica, temos muito mais aqui nesse fechamento de mercado, então não sai daí que a gente volta já. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Pois é, estamos de volta. Vamos de mais notícias aqui de mercado para vocês. A gente está rolando aqui, inclusive, né? Tem um after aí para poder ir até as 18 horas. Não mudando muito o cenário, o Ibov agora está 1,02% de alta. Lembrando, a gente teve algumas falas aí do ministro da Fazenda agora, já no finalzinho do dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tá? Bom, por falar, né, em Brasília, a gente está vendo um embate aí já antigo entre o presidente, inclusive hoje ele voltou a falar durante o período da manhã em que teve essa reunião ministerial, foi fechada a imprensa, mas parte ali, né, do início da reunião foi transmitida, a gente veio acompanhando e também, inclusive, vimos quando Lula novamente voltou a alfinetar essa questão da taxa de juros, que para ele, na opinião dele, ainda, né, está totalmente fora de cogitação. Ele, inclusive, o Senado, então, convidou Campos Neto para audiência na CAI no dia 25 de abril, às 9 horas da manhã. O Senado convida, então, Campos Neto para audiência na CAI em 25 de abril, às 9 horas da manhã. E aí tem um grande imbróglio nessa história, viu, Gabriel? Porque já tem gente defendendo que o Campos Neto já peça a sua demissão, porque acredita que ele pode ser um bode expiatório caso algo venha a dar errado. Foi institucionalizada essa
crise aí entre o Executivo e o Banco Central, e a gente segue acompanhando essa disputa aí de braço, né? Inclusive nós temos essa convocação, esse convite não formalizado, não é uma convocação porque não é obrigatório, mas esse convite realizado ao presidente do Banco Central e reforçando algumas falas do próprio presidente da República, que já disse repetidas vezes que o problema agora é do Senado, ou seja, o Senado tem que resolver a questão com Roberto Campos Neto, porque foi o Senado quem aprovou a sua indicação, quem aprovou Roberto Campos Neto a assumir o cargo de presidente do Banco Central. Nós tivemos Roberto Campos Neto sabatinado pelo Senado, foi aprovado, e agora Lula fala que isso, inclusive, essa alta taxa de juros, voltou a criticar no discurso de 100 dias. Ela é caso de Senado, ou seja, ele tem que ser retirado do cargo. Para além de pedir demissão, o Senado teria de reavaliar a sua condução, reavaliar, claro, o cargo de Roberto Campos Neto e, se possível, retirá-lo de lá, porque, segundo o presidente da República, isso é caso de Senado, ou seja, uma clara indicação de que o Senado deveria retirá-lo do cargo. Seria uma bela de uma crise institucional no comecinho do governo. A gente não teve nenhuma proposta, uma grande proposta aprovada nesses primeiros 100 dias. Aos 45 do segundo tempo, ali para completar os 100 dias, nós tivemos a apresentação desse novo arcabouço fiscal, só que a gente não tem o texto base, ou seja, deve ser apresentado para a Câmara já na sexta-feira, deve demorar para ser aprovado, deve passar para o Senado, ou seja, muita demora, muito alongamento no começo do governo, onde se tem maior capital político para gastar com as pautas mais impopulares. E parece que o principal objetivo aqui do Executivo Nacional é arrumar essa briga com o presidente do Banco Central. Parece que está dando frutos, que agora a gente vai ter o presidente do Banco Central visitando talvez o Senado para dar esclarecimentos sobre a condução da política monetária. Nos últimos comunicados, inclusive, o Banco Central ele foi muito explícito com a tomada de decisão, inclusive colocou algumas ponderações, inclusive indicando que não há, na verdade, uma relação mecânica entre a apresentação do arcabouço fiscal e a ancoragem da expectativa de inflação futura. Ou seja, não adianta apenas apresentar o arcabouço, que a ancoragem ela não deve seguir essa apresentação. O mercado deve deve esperar a aprovação, fazer o seu cálculo do impacto sobre a inflação e aí sim o Banco Central poderia ter um espaço um pouco maior na sua condução dos juros aqui no país. Inclusive, no último relatório trimestral de inflação, Roberto Campos Neto chegou a não defender, mas ele chegou a citar que alguns estudos do próprio Banco Central indicavam a necessidade de uma taxa de juros em 26,5%, ou seja, praticamente o dobro do que nós praticamos hoje, para trazer essa inflação para dentro da meta ainda em 2023. Então, se nós não cumprirmos com a meta em 2023, será o 4º ano seguido de inflação acima da meta, o que não é interessante para o Banco Central. Então, temos muitas discussões em voga. Será que os juros no Brasil eles são justos, eles são explicáveis? Se não explicáveis, é porque estão baixos demais ou porque estão altos demais? A gente tem uma inflação ainda persistente, uma inflação que em fevereiro veio acima do projetado, veio acima das expectativas e agora temos o Executivo Nacional pressionando ainda mais, inclusive, essa convocação do Senado para a participação de Roberto Campos Neto e uma explicação da condução dos juros aqui no país. Então, situação complicadíssima essa que nós estamos vendo aqui para a nossa condução de política monetária, viu, Débora Oliveira? Isso mesmo. Vamos voltar a falar sobre essa viagem do Lula à China, né? Estamos aí na véspera de acontecer. A expectativa é que o presidente assine cerca de 20 acordos durante essa visita lá na China essa semana, segundo pelo menos uma nota do próprio Palácio do Planalto. Um desses acordos trata sobre a CBR-6, o sexto acordo de uma linha de satélites construídos, né? Seria o sexto satélite de uma linha já de satélites construídos em parceria com os chineses, que permite o monitoramento de biomas, como, por exemplo, da floresta amazônica, mesmo com nuvens. Essa visita da comitiva brasileira começa no dia 13, em Xangai, ou seja, hoje dia 10, né? Falta alguns dias apenas para isso acontecer. Pela manhã, Lula deve participar, inclusive, da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do Banco BRICS. E à tarde ele terá encontros com empresários. Lembrando que tem sido muito questionada essa comitiva de Lula, né, à China, inclusive com essa imensa comitiva, se assim a gente pode dizer, né, Gabriel?
Não, exatamente. Inclusive, quem vai participar dessa comitiva é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive, que trava outra briga. São duas grandes brigas aqui na nossa política brasileira, né, Débora Oliveira? Então, nós temos, por um lado, Roberto Campos Neto. Nem briga, mas ele responde ao que está sendo levantado sobre a política monetária. Nós temos o executivo malhando ali, tentando fritar o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. E, por outro lado, nós temos Lira e Pacheco disputando a presidência, ali, a condução das discussões naquelas comissões mistas de análise para as medidas provisórias que estão para caducar. Inclusive, nós já temos Rodrigo Pacheco indicando que só dia 18 de abril que nós devemos ver essas comissões conjuntas aí de Câmara e Senado para analisar as medidas provisórias. Então, o prazo vai ficar bem apertado. Enquanto essas brigas não se solucionam, o Executivo vai tentando ali administrar as suas propostas, inclusive tentando não deixar as MPs caducarem. Será que a gente vai ver alguma grande movimentação entre as duas casas legislativas? Porque a briga está feia, a briga está grande aqui entre os dois presidentes, né, Débora? Então, são duas grandes brigas que hoje assolam a nossa política brasileira entre as instituições. Então, são brigas institucionais praticamente. É isso aí. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal do chat. A gente está aqui, né, trazendo para você esse fechamento de mercado. Regis Andrade chegando por aqui, dizendo seja bem-vinda, Débora, saudades. Pois é, Regis, também estava com saudade. Mas passou rápido essas férias, viu? Passou muito rápido. Teve gente hoje de manhã dizendo aqui que eu estava 180 dias de férias. Já imaginou um negócio desse? Não foi não, gente. Passou tão rapidinho, já tô aqui de volta, olha isso. Muito obrigada, viu, Regis? Obrigada pela sua audiência de sempre por aqui também. Israel que está por aqui. Helder, sempre com a gente diariamente, já estava aqui desde o período da manhã, acompanhando a gente. O Jaspion, Sidney, muito obrigada pela sua audiência. O Júnior também está por aqui desde mais cedo. O Fábio Moraes também está nos acompanhando. Emerson Duarte, obrigada pela sua audiência, sempre aparece aqui no nosso chat. Alexandre de Silva também por aqui. Muito obrigada, gente, a audiência de todos vocês. Lembrando, hein, se inscreva no nosso canal para poder ficar por dentro da nossa programação ao vivo, não perder absolutamente nada da nossa programação. Lembrando que em maio temos novidades que já anunciamos aqui para todos vocês. Estamos indo aí para as TVs por assinatura. Mais uma forma da gente chegar até você, investidor, de levar aí realmente informação que gera valor para todos vocês. Essa é a missão da BMC News. E a gente está aqui fazendo esse trabalho com muito carinho para todos vocês. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial. Você vai conferir se você já está inscrito no nosso canal. E a gente volta já. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá.
Estamos de volta. Vamos para nossas análises técnicas por aqui. Final do dia, fechamento de mercado. Então a gente vai analisar esses gráficos com o Roberto Assad, analista técnico da Kinvo, já está aqui com a gente. Roberto, seja sempre bem-vindo aqui. Bom ter você aqui na nossa programação, no nosso fechamento de mercado. Tudo bem, Débora? Como vai? Fiquei sabendo que estava de férias, aí deu para aproveitar um pouquinho ou não? Pois é, aproveitei bastante. Mas olha que injustiça, hein, Roberto? Já estavam dizendo que eu estava 180 dias de férias. Você acredita um negócio desse? Eu saí de férias. Eu saí de férias dia 24. Já tô de volta. Não foi nem um mês, gente. Foi nem 20 dias. 180 não é férias, é um período sabático, né? Pois é, quem me dera. Mas não, imagina, já tô aqui, já tava sentindo falta de todo mundo, já tô aqui, passou rapidinho. Pronta aí para mais um grande ciclo, tem muita coisa boa vindo aí pela frente, agora em maio, então a gente engata aí em novidades aqui na BMC, então energias recarregadas. Agora eu vou deixar a Gabriel aí também para descansar um pouquinho, quem sabe. Olha só, quem sabe, é difícil, viu, Débora Oliveira, é difícil, é complicado. Tem nem roupa para entrar na TV, Débora Oliveira. Fica a dica aí, o RH, fica a dica. Dia 15 de maio a gente vai entrar na TV fechada, não tem nem roupa para isso. Não tem nem roupa para esse evento, né? Ai. Ô, Beto, vamos lá. Em maio, quem sai também de férias sou eu, para descansar um pouquinho. Olha aqui, mas dia 15 de maio você também vai estar viajando? Vou ficar fora do dia 8, 2 semanas a partir do dia 8, uma viagem que eu tinha marcada para a época da pandemia, lá para 2020, que só vou fazer agora. Ih, caramba, olha que coisa boa. Mas pelo menos você conseguiu aí aproveitar. Eu tenho amigos aí que estão precisando entrar na justiça, mal dor de cabeça aí para poder conseguir rever tudo, né? Essa que eu fui fazer agora não foi prevista com muito tempo não, mas deu para descansar bastante. Beto, vamos lá falar de mercado então? Vamos aí nessas análises, entender um pouco esse Ibovespa, 101 mil pontos. Será que a gente consegue novamente engatar aquelas altas que a gente vinha acompanhando lá de trás, o índice Ibovespa aqui, ó, quando a gente chegou a bater os 104 mil pontos, ou ainda não dá para poder se falar nisso, ainda é cedo? O que você vê aí no gráfico do Ibovespa, pelo menos a partir do fechamento que a gente tem aí nessa segunda-feira? E 101 mil pontos de novo, né, Débora Oliveira? Não aguento mais falar que está em 101 mil pontos. Tinha 101 na quinta, né, Gabriel? Exatamente. Eu não aguento mais. Gostou dessa região, né? O Ibovespa gostou dessa região. Né? Vamos lá então. Né? O que acontece com o Ibovespa? O gráfico diário dele ainda continua claramente em tendência de baixa, né? Porém, ele chegou perto de uma região muito importante aqui, lá nos 96.440, que é onde eu tenho uma retração de 50%. Eu vou até deixar um período mais longo do gráfico, só para o pessoal poder entender. Essa é uma retração de 50% que vem justamente do fundo lá da pandemia, com a máxima que a gente fez de mercado em 2021. Já tinha sido um suporte importante lá no meio de 2022, né? E a gente, aparentemente, apesar de não ter tocado, de maneira rigorosa, assim, essa região, a gente sentiu, né, essa faixa de preço aí como uma região de suporte. O Ibovespa chegou a deixar até um inside candle aqui, quase um... Não dá para chamar de um arame, né, porque tem muita sombra, não é um arame perfeito, mas ele deixou uma sinalização, depois de já estar bem esticado, de um... Né? E aí eu também coloquei um Fibonacci aqui um pouquinho mais curto, da última pernada mais clara de baixo, de zigue-zague descendente, e ele respeitou rigorosamente a primeira retração, né, de 38,2. O que a gente vê agora? Continua em tendência de baixa, a gente já corrigiu até a média de 21 períodos, mas ele vai realmente, como vocês falaram, brigando bastante nessa região, já vai marcando então um novo fundo nessa faixa aqui dos 90, praticamente 100 mil pontos, né, se a gente quiser arredondar, onde que o Ibovespa começa a dar uma sinalização mais interessante de retomada. Se ele conseguir fazer um pivô de alta e romper o topo aqui do final do mês passado, né, lá perto dos 104.100 pontos aproximadamente. Se ele conseguir romper essa região, ele vai fazer um pivô de alta, né, ou seja, um zigue-zague ascendente já acima da média de 21 períodos, e aí a gente pode começar a tentar projetar alvos lá para cima, né? Mas enquanto isso não acontecer, eu ainda vejo ele em tendência de baixa. Isso aqui tudo pode estar sendo caracterizando, um pullback, né? Esse pullback já começaria a ficar um pouquinho mais fraco se ele começar a fazer um fechamento aqui acima dessa média azul, que é de 21 períodos. A gente vê que ele vem respeitando bastante a média de 21 períodos desse zigue-zague descendente, né? Quando ele fez aquela primeira pernada de baixa lá em fevereiro, né, quando acabou aquele bom humor de janeiro do mercado, ele fez um pullback até a média de 200 períodos aqui com a de 21, respeitou
voltou a cair. Depois, aqui em março, também fez mais um pullback até a média de 21 períodos, voltou a cair. Aqui a gente chegou a romper ela, mas não teve o rompimento da máxima do candle que fechou acima, que foi justamente quando a gente testou naquela retração de 38,2. E aí a gente voltou a cair, voltou a fechar abaixo da minha média mais curtinha aqui, de 8 períodos. Temos aí dois cenários, então, né? Esse de pivô de baixa, pivô de alta, se romper o topo lá perto dos 104 mil pontos. Porém, se voltar a cair e perder esse fundo aqui da semana passada, né, na região lá dos 99.900, 100 mil pontos, abre aí bastante possibilidade de a gente retomar um movimento de queda e buscar a mínima do ano lá perto dos 96.700, 97 mil pontos, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar prestando bastante atenção nesses dois cenários, ou o rompimento da máxima aqui na faixa acima dos 104 mil pontos, vamos arredondar, né? A gente conseguir fechar acima dos 104 mil pontos, a gente faz esse pivô de alta. Se voltar a fechar abaixo aqui dos 99.900 pontos, a gente provavelmente retoma aí um cenário de queda. Vale a pena prestar atenção nesses dois cenários aqui no curtíssimo prazo. Maravilha, esse Ibov a gente fala que está há muito tempo indo nos 101 mil pontos. Falei brincando aí no começo da nossa conversa, eu gostaria de falar agora sobre o dólar que bateu nos R$5 ali, deu uma estagnada, não vai nem para cima nem para baixo, um dia de alta, um dia de queda. Gostaria de saber das suas projeções para a moeda norte-americana. Março definitivamente não foi um bom mês para o dólar, perdeu valor em relação a praticamente todas as moedas fiduciárias aí, pelo menos as mais importantes do planeta, ao euro, ao ien japonês, a libra esterlina, o franco suíço, o real, todo mundo ganhou valor em cima do dólar, então gostaria de saber das suas projeções para a moeda norte-americana. Será que a gente já tem algum indicativo para onde vai esse dólar ou ainda está encaixotado, como a gente falava há algumas semanas? Ele chegou numa região de suporte bem interessante, né, Gabriel? O que ele fez? Ele tentou fazer um pivô de alta aqui em março e quando testou justamente esse topinho que está marcado aqui, né, com a máxima lá na faixa dos 5.346, ele caiu muito forte e caracterizou para a gente praticamente um topo triplo nessa região, né? Onde, dentro desse caixotinho, o primeiro objetivo era justamente a faixa de baixo aqui perto dos 5,15, 5,14. Só que ele não tomou, né, digamos assim, conhecimento dessa região e foi buscar região de suportes mais baixos, lá perto dos 5, né, dos R$5. Parece que sempre que ele chega lá nos R$5, ele também toma um choque e volta a subir. Agora a gente vai trabalhando de maneira mais lateral, voltamos já a testar a média aqui de 8 períodos, tá? Ele já chegou no IFR de 9 períodos aqui no gráfico diário a trabalhar, abaixo de 30, mostrando um possível cansaço, mas esse movimento lateral aqui pode, né, digamos assim, se prolongar por mais algum tempo, de repente, até para fazer um power breakout. O que é isso? A gente faz um movimento forte, né, direcional para um lado, a gente tem as médias todas aqui alinhadas, pelo menos no curtíssimo prazo, querendo, digamos assim, empurrar para baixo, né, o dólar. Se a gente tiver esse movimento lateral por mais algum tempo, até a média de 21 chegar e tocar nessa região de preço, a perda aqui dos 5,02, 0,3 mais ou menos, pode abrir espaço para mais quedas. Caso contrário, se a gente começar a mostrar de fechamento de novo aqui acima da média de 8 períodos, ele pode mostrar para a gente que se ele realmente segurou nessa região de suporte, né, e aí aumenta a possibilidade de a gente continuar trabalhando nesse caixotão, digamos assim, quem sabe voltando a testar de novo a região lá dos 5,30, 5,35, né? Então, não consigo te falar, né, que ele já, digamos assim, perdeu esse caixote mais longo, que ele vem aí trabalhando desde setembro do ano passado, né, quando ele realmente firmou suporte aí perto dos R$5, e aí firmou também resistências, uma mais longa lá perto dos 5,52 e outra aqui mais curta nessa faixa dos 5,36. Vamos ver, né? Se ele voltar a mostrar fraqueza e perder esse fundinho da semana passada, perto dos 5,27, quem sabe ele não venha pelo menos testar a mínima do ano lá de janeiro na região dos 4,97, tá? Caso contrário, eu realmente acho que ele possa voltar a subir e ficar nessa faixa lateral mesmo por um período ainda mais longo. Beto, vamos falar um pouco do setor de saneamento? A gente tem aí toda essa questão, né, do marco
desse decreto, enfim, tem muita coisa envolvendo de notícias que acabam impactando o setor. Hoje a gente tem a Sabesp em queda, um dos destaques de queda. Eu queria começar, inclusive, por esse papel, que, aliás, também teve uma pesquisa, a gente já repercutiu bastante isso aqui na nossa programação, uma pesquisa aqui no Datafolha mostrando que a maioria ainda da população de São Paulo ainda não é a favor de uma privatização. Ou seja, tem muitas notícias aí que acabam trazendo aí, né, uma repercussão negativa para o setor. Eu queria a sua análise aí gráfica em relação à Sabesp. Vamos lá. O ativo vem trabalhando de maneira bem errática, né? Rompimento de topos em linha reta e parecia que ia voltar a subir, de repente volta a cair, rompe fundo em linha reta novamente. Mas ele está me mostrando uma coisa muito importante aqui, o gráfico, né? Ele alinhou todas as minhas médias aqui para baixo, indicando realmente uma tendência de baixa mais clara, coisa que a gente não vinha há um bom tempo aqui em Sabesp, né? Deixa eu só colocar novamente os splits aqui para ver se não tem nada de errado. Não, tá certinho. E o que começa a acontecer com o ativo agora? Há muito tempo a gente não via as médias totalmente alinhadas para baixo no papel, né? Ou seja, é uma coisa importante que está acontecendo agora, indicando uma possível entrada de força vendedora por um prazo até um pouquinho mais longo. A gente marcou um topo aqui nessa região aqui dos 51,60. A gente começou já a fazer fechamento abaixo da média de 8 períodos, inclinando todas as médias para baixo, né? A gente inclusive hoje rompeu a mínima de um inside candle que foi feito aqui na última quinta-feira, né, antes do feriado, e vai me mostrando força para retomar um movimento de queda, possivelmente vindo buscar a mínima aqui na faixa, tá, dos R$45, é isso que vai me indicando agora. Começo realmente a mudar de ideia se ele tiver força para romper 51,60, fazer um pivô de alta e quem sabe aí ele montar para a gente um cenário de reversão, né, desse movimento que vem fazendo até agora, que aí ele poderia desenhar esse pivô de alta e aí sim começar a, digamos assim, reagir, né, no ano. Mas essa sinalização que ele vai me dando aqui, né, com as médias todas ficando alinhadas, ele inclusive respeitando muito a média de 200 períodos, né, a gente chegou a fazer várias máximas aqui, não conseguindo fechar nenhuma vez acima da média de 200 períodos, depois mostrando força para fechar abaixo de todas as médias que eu utilizo aqui novamente, vou me mostrando que os vendedores estão mais dispostos aí, digamos, a levar o papel ainda mais para baixo, tá? Então, é bom a gente prestar atenção, né? O ativo realmente está em tendência de baixa, só vou mudar, pelo menos de opinião no curtíssimo prazo, se ele conseguir mostrar força e fechar acima ali de 51,60. Mas, por enquanto, o que ele me mostra é uma possibilidade maior de voltar a testar o fundo perto dos R$45. Maravilha, o setor de utilities também aí em destaque no dia de hoje com uma possível captação de Taesa. Eu gostaria de saber sobre Taesa, companhia normalmente muito estável, mas perdeu um pouquinho de força aí no dia de hoje. Acho que não me lembro quanto que fechou Taesa, Débora Oliveira, mas estava próximo ali dos 3% de queda depois do anúncio. 3,14. Possível captação de R$2 bilhões depois de ter pago mais de R$1 bilhão no ano passado só de dividendos. Então, por favor, eu gostaria de saber a expectativa para esse papel. Normalmente muito estável, mas com essa notícia aí deu uma oscilada boa a ação de Taesa. Vamos lá, um papel, né, que o pessoal que gosta de dividendos adora, né? Um ótimo papel para quem usa fundamentos, principalmente, né, para investir. Mas no momento para quem quer tentar adivinhar ou, digamos assim, projetar algum movimento do papel, ele fechou abaixo de uma pequena congestão que ele vinha fazendo, né? Aqui desde o dia 23 de março. A gente tinha um pequeno caixotinho, fechou justamente com esse volume altíssimo no dia de hoje, com uma queda importante, né? De 3,14%. Como vocês pontuaram. A perda da mínima desse candle de hoje, ainda mais com esse fechamento abaixo dessa região de suporte, que era marcada perto dos 34,20, abre espaço para o papel acelerar, digamos assim, no movimento de queda. Já que médias alinhadas, a gente está perdendo uma região de suporte e a perda desse fundo deve levar a gente a testar regiões aqui de topos e fundos anteriores. A gente fez uma mínima, né, digamos assim, por enquanto respeitando esses dois topinhos que o ativo tinha feito lá em dezembro do ano passado, aqui perto da faixa dos 33,80. Se a gente realmente perder a mínima desse candle de hoje, eu acho que o próximo, né, fica muito, digamos assim, não é nem questão de achar, mas realmente fica muito claro para mim que o próximo objetivo do ativo é nesse último fundo. Então, acredito realmente que ele ganhe velocidade e força para vir testar essa região dos 32,52. E caso não segure também nessa faixa, abre espaço para vir testar
aqui o fundo de dezembro lá perto de 31,30, tá? Então, não vejo, principalmente por análise técnica agora, eu não vejo nenhuma compra muito clara no papel. O que pode ser, né, para quem é mais arrojado e de repente vai tentar buscar alguma compra, se ele voltar a fechar acima desse suporte aqui, não der continuidade nesse movimento de baixo, né? Voltar a fechar aqui acima dos 34,25, 34,30, mostrando que isso pode ser um rompimento falso, né, dessa zona de suporte. Mas com as médias alinhadas, com o volume que entrou, com esse fechamento abaixo desse fundo, realmente eu acredito num movimento de continuidade de queda, principalmente perdendo a região da mínima de hoje, que foi aqui, né? Deixar de maneira mais precisa, lá perto de 33,28, exatamente, né? Vamos lá, 33,28. Aí realmente abre espaço para testar pelo menos esse último fundinho do papel nos 33,52. Compra por enquanto, ainda mais com um ativo que tinha tentado romper topo anterior, aí caiu em linha reta rompendo fundo, eu não vejo compra nenhuma, porque o ativo está se movendo de maneira muito errática, acho bem arriscado pensar em tomar alguma posição na conta compradora nesse momento. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente a participação hoje de Beto Assad, analista técnico do Kinvo. Seja sempre muito bem-vindo, as portas estarão sempre abertas. Menos nas suas férias, viu, Beto? Aproveite bastante a viagem no mês de maio. Não sei se nós voltaremos a conversar aí até o mês de maio, mas muito obrigado pela participação de hoje e um ótimo descanso para ti. Imagina, eu que agradeço, né, a oportunidade, como sempre um prazer estar aqui com vocês, né, com Débora, Gabriel, e precisando, não sendo nas férias, eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Maravilha. Maravilha. Que injusto. Por que não nas férias? Só para lembrar da gente. Brincadeira, não brincadeira, Beto. Vai lá, que descansa, você merece. Valeu, obrigada, hein? Um grande abraço. Um abraço para você também. Tchau, tchau. E é isso, viu, Gabriel? Vamos dar mais um último giro aqui, depois de after. Olha só, são 17 horas e 53 minutos, não mudou muito o cenário não, viu? 1,02% de alta para o Ibovespa, 101.846. É assim que encerramos, então, essa segunda-feira. No dólar futuro também permanecendo em alta, a R$ 5,08, Gabriel. Lembrando que na semana passada a gente teve o índice Ibovespa encerrando a semana em queda. No volume negociado, foi Vale e Petrobras que realmente pesaram aí positivamente para o índice Ibovespa. A gente também teve os bancões aqui, olha só, também Ambev aparecendo nesse volume aqui negociado, tá? Na ponta negativa, Taesa, estava aí a ótima análise, inclusive, do Beto. Tanto teve análise de Taesa como também de Sabesp. No volume negociado foram os dois papéis que realmente mais pesaram aí no lado negativo do índice Ibovespa por hoje. Na variação, o que a gente teve aqui foi 3R Petróleo liderando altas e na ponta negativa Ipera, né? Além de alguns outros papéis do setor de tecnologia. Pontualmente também tivemos alguns do varejo que acabou ficando um pouco mais, né, dividido nessa segunda-feira. Alpargatas aqui em alta, Grupo Guararapes também, 3,62% de alta para Grupo Guararapes. Arezo também em alta. Na ponta negativa a gente teve Via e Magazine Luiza permanecendo em queda, foram as duas menores quedas no setor, mas ainda em queda. A Loja Zene cai 1,59%, Americanas 0,99%. Por falar em Americanas, é importante lembrar que existe expectativa de finalmente um acordo final ser fechado entre credores e também, né, os sócios fundadores aí, os principais sócios, 3 principais sócios da companhia, né, Gabriel? Exatamente, dona Débora Oliveira. Inclusive, o que me chamou a atenção no Ibov de hoje é que o volume foi bem baixo, viu? 11 bilhões de reais negociados aqui para o nosso índice Ibovespa e é próximo das piores negociações do ano de 2023, disputando aí com algumas negociações para quem tem o pior volume financeiro no ano de 2023. Então, na quinta-feira, na verdade, já estou com a sexta na cabeça, mas sexta foi feriado. Quinta-feira nós tivemos já um volume pouco expressivo, no finalzinho das negociações ganhou um pouquinho mais de volume e hoje fechamos com 11 bilhões e 700 milhões de reais negociados. Petrobras e Vale tiveram um bom volume financeiro, 1 bilhão para cada, no entanto outros ativos aqui se destacaram por pouco volume. Então nós temos o Ibovespa que sobe 1%, mas sobe sem muito volume de negociação, principalmente puxado por essas duas companhias específicas, Petrobras e Vale, e também soma aí alguns bancões, alguns grandes bancos aqui do mercado brasileiro que fecharam em alta, mas pouca movimentação, pouco volume financeiro para essas companhias, viu, Débora Oliveira? Não é normal esse volume de 11 bi para o nosso Ibovespa, não. É isso. A gente vai ficando por aqui, Top News, chegando ao finalzinho já. Lembrando que amanhã a gente volta aqui ao vivo, eu com a abertura do mercado a partir das 10 horas da manhã
e Gabriel Monteiro já na hora do almoço, né, Gabriel? Exatamente, a 1h50, na verdade, 1h50. 1h30 da tarde eu estarei aqui com o BMC Stock. Minha cabeça... São tantos horários na minha cabeça, Débora Oliveira, que eu me confundo. À 1h30 eu volto aqui com o BMC Stock, notícias em tempo real, para o meio de dia e também, claro, atualizações sobre o mercado nacional e internacional. A partir de amanhã, aí, 1h30, volto à programação normal com o BMC Stock, depois da nossa programação de podcast. E amanhã tem BMC Business, viu, dona Débora Oliveira? Então não se esqueçam, amanhã, às 6 horas da tarde, tem companhia aberta aqui na nossa programação. Inclusive, uma baita conversa com a Log Commercial Properties, que é uma empresa de locação de grandes galpões. Loca para Amazon, loca para Shopee, loca para Mercado Livre, para essas grandes varejistas em geral. Então, conversa bem interessante amanhã com, claro, a equipe de executivos ali da LogCP, Débora Oliveira. É isso. Obrigada, Gabriel. Até amanhã. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela audiência de todos vocês. Espero vocês amanhã ao vivo aqui na BMC News. Tchau, tchau.